Meu nome é Terezinha Carvalho, mas todos me conhecem como Teca, e a história que estou prestes a contar não é daquelas que se ouve nas rodas de conversa na Praça da Matriz. É uma história que se vive em silêncio, atrás de portas fechadas, com o som da TV alta para abafar os soluços. É uma história sobre a vida que a gente aceita e a vida que a gente merece. E se você está aqui, me ouvindo, talvez seja porque, no fundo, também sente que há histórias que precisam ser contadas, para que outras possam mudar. Se for o caso, fique. Se inscreva neste canal, porque o que eu descobri naquele envelope pode te dar a coragem que me faltou por tanto tempo. O investigador, um homem de poucas palavras chamado Sr. Antunes, tinha me entregado aquilo há 1 hora. Está tudo aí, dona Teca. Documentos, fotos. Recomendo que a senhora veja com calma, ele disse, sem me olhar nos olhos, como se sentisse vergonha por mim. Calma, que palavra vazia. Meu coração batia descompassado, um tambor frenético contra minhas costelas. Cada batida parecia gritar uma palavra. Traição, traição, tração. Eu esperava por isso. Preparei-me para fotos de Osvaldo com uma mulher mais nova. Talvez em um restaurante caro em Belo Horizonte. Talvez saindo de um hotel. Eu ensaiei a dor, o confronto, as lágrimas. Eu me preparei para o clichê. Mas a vida... A vida tem uma imaginação muito mais cruel que a nossa. Minhas mãos tremiam tanto que rasgar o lacre foi uma tarefa hercúlea. O primeiro maço de papéis que tirei era de fotografias. Eram nítidas, coloridas, cruéis. A primeira mostrava Osvaldo, meu marido, o homem com quem dividi a cama e os boletos por quase 4 décadas, sorrindo. Não era o sorriso contido que ele me dava, o sorriso de canto de boca que mal erguia suas bochechas. Era um sorriso largo, genuíno, cheio de dentes e de vida. Ele estava no que parecia ser um parque, empurrando um balanço. No balanço, uma menina de uns 6, 7 anos, cabelos cacheados presos em 2 Marias chiquinhas, gargalhava com a cabeça jogada para trás. Ao lado dele, de pé, uma mulher. Ela não era uma miragem de juventude. Devia ter seus 40 e poucos anos. Cabelos castanhos, um olhar sereno. Ela olhava para Osvaldo com uma intimidade que me revirou o estômago. Passei para a próxima foto. Os 3, agora, em frente a uma casa. Uma casa bonita, de 2 andares, com um jardim bem cuidado. Um menino, um pouco mais velho que a garota, abraçava Osvaldo pela cintura. Eles pareciam uma família de comercial de margarina. Felizes, completos. A dor que eu esperava não veio. O que veio foi uma confusão gelada, um vácuo. Aquilo não era uma aventura. Não era um caso. Aquilo era uma vida inteira, paralela, construída sobre as fundações da minha. Continuei folheando, meu cérebro se recusando a processar a informação. Uma foto dele no que parecia ser uma festa de aniversário da menina. Ele cortava o bolo. Outra, em uma apresentação de escola do menino. Ele estava na primeira fila, com uma filmadora na mão, o rosto transbordando de um orgulho que eu nunca vi direcionado aos nossos filhos, Ricardo e Marcos. Então, vieram os documentos. E foi aí que o chão realmente sumiu. Uma cópia de uma certidão de nascimento. Leonardo Pereira Bastos. Nascido em Juiz de Fora. Nome da mãe, Isadora Pereira Bastos. Nome do pai, Osvaldo Carvalho. Meu Osvaldo. Outra certidão. Beatriz Pereira Bastos. Mesmos nomes. Mesma cidade. E por último, o golpe final. Uma cópia da escritura daquela casa bonita das fotos. Comprada há 10 anos. Em nome de Terezinha Carvalho e Osvaldo Carvalho. Minha assinatura estava lá, um borrão tremido, uma falsificação grosseira que meu coração, cego de confiança, nunca teria notado. Ele tinha usado meu nome, minha identidade, para dar um teto à sua outra família. O ar me faltou. A varanda começou a girar. O cheiro de dama da noite que começava a subir do jardim da vizinha me enjoou. Eu não era uma esposa traída. Eu era uma sócia involuntária na construção de uma mentira. Eu era a provedora silenciosa, a base invisível que sustentava não uma, mas 2 famílias. A minha, remendada com ausências e desculpas, e a dele, vibrante, real, regada com o dinheiro e o tempo que eram roubados de mim. A chuva finalmente desabou, forte, castigando o telhado de zinco. Mas eu não ouvia. O único som era o do meu mundo se partindo em 1000 pedaços, tão pequenos que eu sabia, com uma certeza terrível, que jamais conseguiria juntá-los outra vez.
Para entender a profundidade do abismo que se abriu sob meus pés, é preciso voltar no tempo. Voltar para uma teca de 19 anos, com tranças longas e sonhos do tamanho do céu de Minas Gerais. Serra Azul, em 1975, era um lugar onde o tempo corria devagar. A maior emoção do ano era a festa de São João na Praça da Matriz, com sua fogueira alta, o cheiro de quentão e paçoca no ar, e as moças desfilando seus melhores vestidos de chita. Foi lá que eu o vi pela primeira vez. Osvaldo Carvalho não era da cidade. Tinha vindo de uma cidade maior, Barbacena, para trabalhar como assistente no armazém do Sr. Amâncio. Ele era diferente dos rapazes daqui. Tinha um jeito mais polido, um cabelo bem penteado com brilhantina, e usava sapatos engraxados mesmo nos dias de poeira. Ele tinha 25 anos, uma idade que, para mim, parecia significar um mundo de experiência e seriedade. Eu estava com minhas amigas, rindo perto da barraca de pescaria, quando nossos olhares se cruzaram. Ele não desviou o seu, como os meninos tímidos da nossa turma. Ele me sustentou o olhar com um meio sorriso, um brilho de confiança que me fez corar até a raiz dos cabelos. Naquela noite, ele se aproximou, pediu licença às minhas amigas e me ofereceu uma maçã do amor. Uma flor para outra flor, ele disse, com uma voz grave que me causou um arrepio. Conversamos por horas. Ele falava dos seus planos, de como o trabalho no armazém era apenas um trampolim. Ele queria ser alguém, um representante comercial, viajar, conhecer o Brasil. Mas um homem precisa de um porto seguro, um lugar para voltar, ele disse, olhando fundo nos meus olhos. E eu, com a ingenuidade dos meus 19 anos, acreditei que ele estava me oferecendo o papel de ser esse porto. Nosso namoro foi rápido, intenso e vigiado de perto pela minha mãe. Encontros na sorveteria, passeios de mãos dadas ao redor da praça no domingo à tarde, sessões de cinema no Cine Glória, onde o máximo de ousadia era ele repousar o braço sobre meus ombros. Osvaldo era um cavalheiro. Abria a porta do carro, trazia flores, elogiava minha comida e me tratava como uma rainha. Ele me fez sentir especial, escolhida. Lembro-me do cheiro dele naquela época. Uma mistura de loção pós-barba e do jasmim que ele sempre colhia do pé que havia no muro do armazém e me entregava. Aquele cheiro, para mim, tornou-se o perfume da segurança, da promessa de um futuro tranquilo. Casamos 1 ano depois, uma cerimônia simples na igreja matriz, seguida de uma festa no salão paroquial. Eu usava um vestido que minha mãe e eu costuramos por meses, com detalhes em renda que ela desmanchou do seu próprio vestido de noiva. Eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Mudamo-nos para a casa que meu pai nos deu de presente. Esta mesma casa onde estou agora, na Rua das Hortênsias. Uma casa pequena, mas que, aos meus olhos, era um palácio pronto para ser preenchido com amor e filhos. Osvaldo cumpriu sua promessa. Em poucos anos, conseguiu o emprego de representante de uma grande empresa de laticínios. As viagens começaram. A princípio eram curtas. 2, 3 dias. Ele ia para cidades vizinhas, Divinópolis, Formiga. Voltava cansado, mas com histórias para contar e um dinheiro extra que nos permitia sonhar um pouco mais alto. Eu sentia sua falta, mas também sentia orgulho. Meu marido era um homem trabalhador, que se sacrificava pela família. Era essa a narrativa que eu contava a mim mesma e a todos que perguntavam. Ele nunca foi um homem de muitos afetos explícitos. Não era de abraçar ou dizer eu te amo. O amor dele, eu acreditava, se manifestava no sustento da casa, no conserto de uma goteira, na responsabilidade. Eu aprendi a ler seu amor nas entrelinhas, a me contentar com a segurança em vez de buscar a paixão. Era o que se esperava de uma boa esposa. E eu me esforcei, com todas as minhas forças, para ser a melhor esposa que ele poderia ter. Mal sabia eu que, enquanto eu construía nosso ninho com gravetos de dedicação e sacrifício, ele já estava planejando voos muito mais longos, para ninhos que eu sequer sonhava existirem. O nascimento de Ricardo, nosso primeiro filho, foi o evento mais feliz da minha vida. Aquele pacotinho de gente, com os olhos assustados e as mãozinhas que se agarravam ao meu dedo, deu um novo sentido a tudo. Osvaldo parecia feliz também, à sua maneira. Olhava o bebê no berço com uma expressão de solenidade, como se estivesse diante de um projeto bem-sucedido. É um carvalho, forte, ele dizia, mais para si mesmo do que para mim. Foi nessa época que as viagens se tornaram mais longas e frequentes.
A gerência me promoveu, Teca. Agora eu cubro uma região maior. Triângulo Mineiro, sul de Minas. É mais responsabilidade, mas o retorno é maior. Ele explicou numa noite, enquanto eu ninava Ricardo, que sofria com cólicas. Eu aceitei, claro. Era o progresso. Era o futuro dos nossos filhos. Toda primeira segunda-feira do mês, o ritual se repetia. Eu acordava antes do sol, preparava um café reforçado, passava suas camisas com esmero, deixando-as lisas, impecáveis. A mala de couro já ficava pronta no canto do quarto. Ele se vestia em silêncio, metódico. O beijo de despedida era sempre o mesmo, um toque frio e rápido na minha testa. Se cuida, e cuida do garoto, ele dizia, e saía. Eu ficava na porta, com Ricardo no colo, vendo o seu Opala marrom desaparecer no fim da rua. E então, o silêncio da casa caía sobre mim. Um silêncio que, naqueles primeiros anos, era preenchido pelo choro do bebê, pelo barulho das panelas, pela voz da minha sogra, Dona Elvira, que veio morar conosco depois que ficou viúva. Mas era um silêncio dele, a ausência dele. A primeira semana de cada mês era a semana do Osvaldo. Eu me tornei uma espécie de viúva temporária, mensal. Tinha que resolver tudo sozinha. O chuveiro que queimava, a febre de Ricardo no meio da noite, a conta que vencia. Quando seu pai chegar, a gente resolve. Eu dizia ao menino, mesmo sabendo que quem resolveria, no fim, seria eu mesma. Ele ligava, 1 ou 2 vezes durante a semana. As ligações eram sempre curtas, práticas. Está tudo bem por aí? O menino deu trabalho? Precisa de alguma coisa? Eram quase como um relatório de negócios. Ele nunca perguntava como eu estava. Nunca dizia que sentia saudades. Eu atribuía isso ao cansaço, à dureza da vida na estrada. Quando ele voltava, na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, trazia o cheiro da estrada, uma mistura de poeira, cigarro e cansaço. Trazia também presentes. Um brinquedo para Ricardo, uma caixa de bombons para mim. Eram como pequenos pagamentos pela sua ausência. Eu os aceitava. Arrumava um lugar de destaque para a caixa de bombons na cristaleira e me convencia de que aquilo era uma forma de amor. Ninguém na cidade questionava. Pelo contrário, Osvaldo era visto como um exemplo. Que marido trabalhador você tem, Teca? Dizia Dona Dalva da padaria. Se sacrifica pela família. E eu sorria, um sorriso ensaiado, e concordava. Eu era a esposa do herói ausente, a guardiã do lar. Um papel que a sociedade de Serra Azul aplaudia de pé. Hoje, olhando para trás, vejo as rachaduras que eu me recusava a enxergar. As histórias das viagens eram sempre vagas. Nomes de cidades eram jogados ao vento, mas sem detalhes, sem descrições, sem as pequenas anedotas que colorem uma experiência. Ele nunca falava dos hotéis onde ficava, dos restaurantes onde comia. Era tudo trabalho, Teca, só trabalho. Lembro-me de uma vez, Ricardo, já com uns 4 anos, perguntou: Pai, como é Uberlândia? Osvaldo ficou tenso. Desconversou. É uma cidade grande, filho. Muito prédio, muito carro. Agora vai brincar lá fora. Eu não percebi. Ou não quis perceber. Era mais fácil acreditar na história simples e heróica do marido provedor do que admitir a possibilidade de que algo estava errado. Aceitar a ausência era mais cômodo do que questioná-la. Questionar significaria balançar o barco, e eu tinha pavor de me afogar. Então, eu remava em silêncio, no ritmo que ele ditava, acreditando que estávamos indo na mesma direção. 4 anos depois de Ricardo veio o Marcos, um menino mais quieto, observador, com os meus olhos. A chegada dele trouxe uma nova onda de alegria e trabalho para a nossa casa. Com 2 filhos, os dias se tornaram um borrão de mamadeiras, fraldas, banhos e noites mal dormidas. O silêncio que antes me assombrava na ausência de Osvaldo agora era um luxo raro. A rotina das viagens dele, no entanto, permaneceu inalterada. A mala, o café da manhã, o beijo na testa, o Opala sumindo na esquina. A única mudança era que agora ele se despedia de 2 filhos em vez de 1. Juízo, rapazes. Obedeçam sua mãe, ele dizia, com a mesma formalidade de um chefe de seção. Com a casa mais cheia, a ausência dele parecia, de certa forma, menos dolorosa. Eu tinha uma missão: criar meus filhos. E me agarrei a ela com unhas e dentes. Eu era a mãe que ia às reuniões da escola, que ensinava a andar de bicicleta, que contava histórias antes de dormir. Eu era pai e mãe durante 1 semana por mês.
E nas outras 3, ele era uma presença distante, que jantava lendo o jornal e assistia ao noticiário em silêncio. Foi nesse período que a primeira semente de dúvida, minúscula e quase insignificante, foi plantada. Certa noite, o telefone fixo tocou. Eram quase 10 da noite. Uma hora incomum para ligações em Serra Azul. Atendi. Do outro lado, silêncio. Apenas o som de uma respiração. Alô? Insisti. Uma voz de mulher, baixa, quase um sussurro, disse: Osvaldo? Meu coração deu um pulo. Quem gostaria? Perguntei, tentando manter a voz firme. A pessoa desligou. Fiquei parada, com o telefone mudo na mão. 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça. Um engano? Uma cliente? Uma amante? Osvaldo estava no sofá lendo. Ele ergueu os olhos do jornal. Quem era, Teca? Engano. Menti. Desligaram. Ele deu de ombros e voltou a ler. Não demonstrou a menor curiosidade. E essa falta de curiosidade me incomodou mais do que a ligação em si. Se fosse um engano, por que não perguntar mais nada? Por que não se importar? Guardei o episódio num cantinho escuro da minha mente. Tentei esquecer, classificar como um evento aleatório. Mas ele ficou lá, latente, como uma brasa sob as cinzas. Alguns meses depois, outro pequeno incidente. Eu estava desfazendo a mala de uma de suas viagens, colocando as roupas sujas para lavar. No bolso de uma calça, encontrei um recibo. Era de uma floricultura em Juiz de Fora. A data era daquela semana. A descrição: um buquê de rosas colombianas. Rosas colombianas. Osvaldo nunca tinha me dado uma rosa colombiana na vida. As flores que ele me trazia eram as do seu próprio jardim, ou, no máximo, um vasinho de violetas comprado na feira. E os bombons que ele me dava vinham da bomboniere do centro, não de uma floricultura sofisticada. Meu sangue gelou. Segurei o papelzinho, sentindo a textura fina e reveladora. Para quem eram aquelas flores? A pergunta ecoou na minha cabeça. Naquele dia, Osvaldo estava no quintal, consertando o carrinho de mão. Fui até ele, o recibo escondido na mão. Osvaldo, comecei, a voz trêmula. Diga, ele respondeu, sem parar de martelar. Achei isso no seu bolso. Estendi a mão e mostrei o recibo. Ele parou, olhou para o papel, depois para mim. Seu rosto ficou impassível, uma máscara de pedra. Por um segundo, vi um lampejo de algo em seus olhos. Pânico, raiva, mas desapareceu tão rápido quanto veio. Ele pegou o recibo, amassou-o lentamente e jogou-o no chão. Ah, isso! Foi um presente para a esposa de um cliente importante. Sabe como é, Teca? Negócios. A gente precisa agradar. A desculpa era plausível, perfeitamente plausível. E eu, desesperada por acreditar, agarrei-me a ela. Ah, sim, claro, negócios, repeti, como uma tola. Virei as costas e voltei para dentro de casa, sentindo seus olhos nas minhas costas. Mas a semente da dúvida, antes minúscula, tinha acabado de germinar. Eu ainda não sabia, mas ela cresceria, lenta e silenciosamente, alimentada por pequenos descuidos e grandes mentiras, até se tornar uma árvore de raízes tão profundas que, ao ser arrancada, levaria junto toda a minha vida. Dona Elvira, minha sogra, era uma mulher de poucas palavras e olhar penetrante. Depois que o Sr. Ademar faleceu, ela veio morar conosco, ocupando o pequeno quarto dos fundos. Era uma presença constante, sentada em sua cadeira de balanço na varanda, observando o movimento da rua com uma expressão que eu nunca consegui decifrar completamente. Era tristeza, sabedoria ou apenas o tédio de uma velhice solitária? Nossa relação era cordial, mas distante. Eu a respeitava, cuidava de suas refeições, de seus remédios, lavava suas roupas. Ela, por sua vez, nunca se metia na criação dos meninos ou na administração da casa. Havia um muro invisível entre nós, construído talvez pela sua personalidade reservada, talvez pela minha própria timidez. Osvaldo não era particularmente afetuoso com a mãe. Tratava-a com um respeito formal, quase burocrático. Perguntava se ela precisava de algo, mas raramente se sentava para conversar. A maior parte da interação dela era comigo e com os netos. Com o tempo, comecei a notar coisas estranhas no comportamento de Dona Elvira, especialmente em relação às viagens de Osvaldo. Na semana em que ele estava fora, ela parecia mais relaxada, quase aliviada, puxava mais conversa comigo, contava histórias da sua infância, sorria mais para as travessuras de Ricardo e Marcos. Quando Osvaldo voltava, ela se fechava novamente,
Voltava para sua cadeira de balanço, para seu silêncio, para seu olhar perdido no horizonte. Certa vez, ela me disse algo que, na época, soou enigmático, mas que hoje ecoa em minha mente com a clareza de uma sentença. Eu estava reclamando com cuidado sobre como era difícil cuidar de tudo sozinha quando Osvaldo viajava. Ela parou de balançar a cadeira e me olhou. Aquele olhar parecia atravessar minha pele. Meu filho puxou ao pai dele, Teca, ela disse, a voz um pouco rouca. O Ademar também gostava de estrada. Gostava tanto que às vezes parecia que a estrada gostava mais dele do que de mim. Ela disse isso e voltou a olhar para a rua, encerrando o assunto. Fiquei ali, processando suas palavras. Seria uma crítica? Um aviso? Ou apenas o desabafo de uma viúva saudosa? Escolhi acreditar na última opção. Era mais simples. Em outra ocasião, Osvaldo tinha acabado de sair para uma de suas viagens. Eu estava na cozinha, lavando a louça do café da manhã, sentindo aquele aperto no peito que sempre me acompanhava nas suas partidas. Dona Elvira entrou, amparando-se nos móveis. Ele já foi? Ela perguntou, embora soubesse a resposta. Já, mamãe. Acabou de sair. Ela suspirou, um suspiro longo, cansado. Às vezes, minha filha, a gente precisa aprender a viver com as ausências para não morrer com as verdades. Aquilo me gelou. Que verdade, mamãe? Perguntei, virando-me para encará-la. Ela forçou um sorriso, que não chegou aos seus olhos. A verdade de que homem é bicho que não foi feito para ficar em um lugar só. Não se apoie demais nele, Teca. Tenha seus próprios pés, bem firmes no chão. É o único jeito de não cair. Naquele momento, eu senti uma mistura de irritação e pena. Pensei que ela estava sendo amarga, que a viuvez a tinha deixado descrente do amor e do casamento. Eu, teimosamente, ainda acreditava na minha história, no meu sacrifício, na solidez do meu chão. Hoje, eu sei. Dona Elvira sabia. Talvez não soubesse dos detalhes, da outra família, da casa, dos filhos. Mas ela conhecia o filho que tinha. Ela conhecia o sangue dos Carvalho. Ela via em Osvaldo o reflexo do marido que também a enganou. Suas frases enigmáticas não eram amargura, eram avisos. Eram boias de salvação que ela me jogava, mas que eu, cega, me recusava a agarrar. Ela tentou me alertar, à sua maneira velada, com o cuidado de quem não quer causar um maremoto, apenas mostrar a direção da correnteza. E eu, por medo, por conveniência, por um amor que era mais teimosia do que sentimento, ignorei cada sinal. O silêncio dela não era de omissão, era de uma sabedoria triste, de quem já tinha navegado por aquelas águas e sabia que não havia porto seguro no fim da viagem. Dona Elvira faleceu 5 anos antes de eu descobrir tudo. Morreu em paz, durante o sono. No seu enterro, Osvaldo chorou, um choro seco, controlado, e eu, ao seu lado, segurei sua mão e senti pena dele, por ter perdido a mãe. Mal sabia eu que, de certa forma, com a morte dela, eu tinha perdido minha única e silenciosa aliada. Os anos 80 e 90 passaram como uma ventania. Ricardo e Marco se tornaram adolescentes, com suas próprias vidas, seus amigos, seus segredos. A casa, antes barulhenta com brincadeiras de criança, agora ecoava o som de música alta vinda dos quartos e de portas batendo. As conversas na mesa de jantar se tornaram monossilábicas. A distância entre mim e Osvaldo se aprofundou. Ele parecia cada vez mais um estranho que dividia a mesma casa comigo. Suas viagens, agora, eram uma certeza imutável, como as estações do ano. Ele ia, voltava, trazia o dinheiro. E isso parecia ser o bastante para ele, o cumprimento de seu contrato conjugal. Eu, por outro lado, sentia um vazio que não sabia nomear. A criação dos filhos, que por tanto tempo foi o centro do meu universo, já não me consumia por completo. Eles estavam se tornando independentes, e eu me vi diante de um espelho, encarando uma mulher de meia idade cujos sonhos tinham sido todos arquivados em nome da família. Foi quando comecei a cuidar do jardim. O quintal dos fundos era um pedaço de terra esquecido, onde só crescia mato e uma ou outra moita de samambaia. Um dia, depois de uma discussão silenciosa com Osvaldo, daquelas em que a raiva é dita com o barulho dos talheres no prato, eu saí, peguei uma enxada velha e comecei a capinar. Cavei com raiva, com frustração, arrancando as pragas como se estivesse arrancando a amargura de dentro de mim. No dia seguinte, fui à floricultura e comprei mudas, rosas, cravos, 11 horas, dálias. Comecei a plantar.
descobri um prazer imenso em sentir a terra nas mãos, em ver a vida brotar de uma semente. Meu jardim se tornou meu refúgio. Era o único lugar onde eu sentia que tinha controle, onde meu cuidado e minha dedicação geravam resultados visíveis e belos. Enquanto Osvaldo estava viajando, eu passava horas no jardim, conversava com minhas plantas, podava galhos secos, adubava a terra. Elas se tornaram minhas confidentes. Para elas, eu podia confessar minha solidão, minhas dúvidas, minha sensação de que a vida estava passando por mim. Minha melhor amiga, Lúcia, uma costureira que morava a 2 ruas de casa, vinha tomar café comigo à tarde. Ela era o meu oposto. Viúva há anos, era independente, falante e não tinha papas na língua. Teca, você não se cansa dessa vida? Ela me perguntou uma vez, enquanto observava eu regar minhas roseiras. Esse homem vive com a mala na mão. Você não desconfia, não? Desconfiar de quê, Lúcia? Ele trabalha, sempre trabalhou. Respondi na defensiva. Ela estalou a língua. Trabalho não tira o sorriso do rosto de um homem, nem o carinho da mão. O Osvaldo parece que carrega o mundo nas costas. E você, coitada, carrega o Osvaldo. As palavras dela me atingiam como pedrinhas, mas eu as ignorava. Admitir que Lúcia estava certa seria admitir meu próprio fracasso. Em uma de suas viagens, Osvaldo ligou. A ligação foi mais curta que o normal. Ao fundo, ouvi a voz de uma criança. Um gritinho agudo, seguido por uma risada de mulher. Osvaldo, que barulho é esse? Onde você está? Perguntei, o coração acelerado. Na recepção do hotel, Teca. Sabe como é? Muita gente, uma família fazendo check-in. Preciso desligar. A gente se fala. Beijo. E desligou. Fiquei olhando para o telefone. Uma família. Poderia ser. Mas a voz daquela mulher parecia tão próxima, tão familiar ao ambiente. A dúvida, a antiga conhecida, voltou a me visitar. Fui para o meu jardim. Arranquei ervas daninhas com uma fúria silenciosa, até minhas unhas sangrarem. As rosas, com seus espinhos, pareciam entender a minha dor. Eram lindas, mas machucavam se você as segurasse com muita força, como o meu casamento. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem de Osvaldo em um saguão de hotel com uma família barulhenta não me convencia. A imagem que se formava na minha mente era outra, muito mais dolorosa. Uma imagem que, anos depois, eu veria em cores vivas, impressa em papel fotográfico. Os anos de chumbo da minha vida emocional foram os anos de flores do meu jardim. Quanto mais cinzento era o meu mundo interior, mais colorido ficava o meu quintal. Era como se toda a vida, toda a paixão e toda a cor que faltavam dentro de casa, eu as estivesse plantando do lado de fora, para que, pelo menos ali, eu pudesse ver algo bonito florescer. O dia em que Marcos, meu filho mais novo, arrumou as malas para ir para a faculdade em Belo Horizonte, foi um dos mais difíceis da minha vida. Ricardo já morava em São Paulo há 2 anos, trabalhando em um banco. Eu os criei para o mundo, eu sei. Mas quando a porta se fechou e eu me vi sozinha naquela casa imensa e silenciosa, senti um desamparo que me dobrou ao meio. Osvaldo estava lá. Ele ajudou a carregar as caixas para o carro, deu um abraço protocolar no filho, um tapinha nas costas. Faça por merecer o dinheiro que estamos gastando, hein? Foi o seu conselho de despedida. Nenhuma palavra de encorajamento, nenhum "estou orgulhoso de você", apenas a fria contabilidade da vida. Quando o carro de Marcos sumiu na poeira da estrada, Osvaldo entrou, ligou a televisão e começou a ver o jogo de futebol, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei na varanda, chorando em silêncio. O ninho estava oficialmente vazio, e pela primeira vez, eu não tinha mais a desculpa dos filhos para preencher o vazio entre mim e meu marido. O silêncio que se instalou em casa naqueles dias era diferente. Não era da ausência de barulho. Era um silêncio pesado, denso, carregado de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos. Jantávamos um de frente para o outro, o único som sendo o dos garfos raspando os pratos. Ele não perguntava do meu dia, e eu não perguntava do dele. O que haveria para contar? Meus dias eram uma sucessão de tarefas domésticas e horas no jardim. Os dele, eu imaginava, eram preenchidos por clientes e estradas. A semana de suas viagens, que antes era um fardo, tornou-se quase um alívio. Pelo menos quando ele não estava, o silêncio era meu. Era uma solidão escolhida, e não uma solidão a 2, que é a mais cruel de todas. Eu podia ouvir minhas músicas antigas, ler meus romances,
Passar horas ao telefone com meus filhos, sem sentir o peso do olhar reprovador dele. Aos poucos, a comunicação entre nós se resumiu ao essencial. O gás acabou. Precisa consertar a torneira da cozinha. A conta de luz vence amanhã. Éramos dois estranhos administrando uma pequena empresa chamada Lar. Com a chegada dos 60 anos, comecei a sentir o peso do tempo. As dores no corpo, os cabelos que já eram completamente brancos, a pele marcada por rugas. E com a idade, veio um medo novo. O medo de envelhecer ao lado de um homem que não me via, que não me tocava, que não compartilhava nada comigo além do mesmo teto. Uma noite, tomei coragem. Ele estava sentado na sua poltrona, lendo o extrato do banco. Osvaldo. Comecei, a voz falhando um pouco. Nós nunca conversamos. Sobre nós, sobre o futuro. Ele baixou os papéis, me olhou por cima dos óculos de leitura com uma expressão de enfado. Que futuro, Teca? O futuro é isso aqui. Estamos velhos, temos a casa paga, os filhos criados. O que mais você quer? Eu não sei, gaguejei sentindo-me tola. Companheirismo, talvez? Viajar juntos, passear, fazer coisas que um casal faz. Ele soltou um suspiro, um som que eu conhecia bem, o som da sua impaciência. Eu viajo o mês inteiro, Teca. A última coisa que quero fazer nas minhas folgas é pegar estrada de novo. E você sabe que não sou homem de ficar passeando. Tenho minhas responsabilidades. Ele balançou os extratos bancários, como se eles fossem a resposta para tudo. Fiquei sem palavras. Ele tinha transformado a minha necessidade de afeto em um capricho fútil. Tinha reduzido 35 anos de casamento a uma transação financeira bem-sucedida. Naquela noite, eu entendi. Não havia mais nada a ser salvo. O que existia entre nós não era um casamento em crise. Era um casamento que já tinha morrido há muito tempo. E eu era a única que ainda visitava o túmulo, levando flores. A partir daquele dia, parei de tentar. Aceitei o silêncio. Aceitei a distância. Mergulhei de cabeça nos meus netos, que começaram a chegar, nos telefonemas com meus filhos, no meu jardim. Construí um pequeno mundo para mim. Um mundo onde Osvaldo era apenas uma figura periférica, um fantasma que pagava as contas. E me convenci de que aquilo era o suficiente, que na minha idade, não se podia mais esperar por contos de fadas. Era preciso se contentar com a realidade, mesmo que a realidade fosse um deserto. Aos 70 anos, a gente acha que já viu de tudo. Acha que o coração, já calejado por tantas décadas, não é mais capaz de se surpreender ou de se partir. Eu estava enganada. Osvaldo chegou de sua viagem de novembro em uma sexta-feira chuvosa. Eu o ouvi estacionar o carro na garagem. O barulho do motor morrendo, a porta batendo. Ele entrou em casa, sacudindo o guarda-chuva molhado. Boa noite, ele disse, a voz cansada de sempre. Boa noite. O jantar está na mesa, respondi da cozinha. Ele deixou a mala de couro no canto da sala, como sempre fazia, e veio para a cozinha. Mas quando passou por mim, senti algo diferente. Um perfume. Não era o cheiro de estrada, de cigarro ou o perfume masculino que ele usava há anos. Era um perfume de mulher. Doce, floral, um pouco atalcado. Um cheiro que não pertencia à nossa casa, à nossa vida. Fiquei paralisada por um instante, com a concha de feijão na mão. Ele não notou. Sentou-se à mesa e começou a se servir. Tentei ignorar. Podia ser o perfume de uma cliente, de alguém que ele encontrou em uma reunião. Mas o cheiro estava impregnado nele, na sua roupa, no seu cabelo. Era o cheiro de um abraço demorado. Durante o jantar, ele estava mais falante que o normal. Contou uma história sobre um cliente que tentou passar a perna nele, sobre um pneu que furou na estrada. Parecia que ele estava preenchendo o silêncio, como se o silêncio, naquela noite, fosse perigoso. Eu mal conseguia engolir a comida. O cheiro do perfume parecia ter entrado no meu nariz e descido para o meu estômago, causando uma náusea que não era física. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ele veio por trás de mim. Teca, trouxe uma coisa para você. Ele me estendeu uma pequena caixa aveludada. Meu coração tolo deu um salto. Um presente? Depois de tantos anos? Abri a caixa com os dedos trêmulos. Dentro havia um par de brincos. Eram de pérolas, pequenos, delicados. São bonitos, consegui dizer. Vi na vitrine de uma joalheria em Varginha. Lembrei de você. Varginha, ele disse. Varginha. Mas o cheiro, o recibo de anos atrás, era de Juiz de Fora. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça, formando uma imagem que eu me recusava a ver.
Mas a verdadeira gota d'água veio no dia seguinte. Eu estava arrumando o nosso quarto, trocando os lençóis. A mala dele ainda estava no canto, fechada. Geralmente eu a desfazia no mesmo dia, mas naquela vez eu a evitei, como se ela contivesse uma serpente. Tomei coragem. Ajoelhei-me e abri o zíper. No bolso lateral, junto com alguns papéis de viagem, havia um desenho. Um desenho infantil, feito com lápis de cera em uma folha de caderno. Retratava uma família de bonecos palito, um homem alto, uma mulher de vestido rosa, um menino e uma menina. Em cima, com uma letra de criança, estava escrito: "Para o melhor papai do mundo." Segurei aquele papel como se ele queimasse. Papai. Nossos filhos não o chamavam de papai há mais de 30 anos. A menina do desenho tinha cabelos cacheados, presos em Marias Chiquinhas. O menino era um pouco mais alto, e o sol, no canto da folha, tinha um rosto sorridente. O ar me faltou. O perfume, os brincos, a conversa forçada. E agora, o desenho. Não eram peças soltas, eram evidências. Provas de um crime emocional que vinha sendo cometido contra mim há anos, talvez décadas. Não era mais uma dúvida, era uma certeza. Uma certeza que doía mais do que qualquer tapa. Osvaldo não tinha uma amante. Ele tinha outra vida. Uma vida onde ele era o melhor papai do mundo. Uma vida onde ele dava brincos de pérola e recebia desenhos coloridos. Uma vida que ele vivia na primeira semana de cada mês. Sentei no chão, ao lado da mala aberta, o desenho tremendo na minha mão. Eu não chorei. As lágrimas secaram antes de nascer. O que eu senti foi uma fúria fria, uma clareza terrível. A Teca boazinha, a esposa que esperava, que perdoava, que se contentava com migalhas, morreu ali, naquele instante, no chão do quarto do casal. E em seu lugar, nasceu uma mulher que, pela primeira vez em 38 anos, decidiu que não iria mais engolir calada. Por 2 dias, vivia em um estado de dormência calculada. Eu precisava de um plano. A raiva que borbulhava dentro de mim era um combustível novo, potente, mas eu sabia que precisava usá-lo com inteligência. Um confronto direto, com gritos e acusações, não me levaria a lugar nenhum. Osvaldo era mestre em se esquivar, em inverter a culpa, em me fazer sentir louca. Eu o conhecia, e pela primeira vez, usaria esse conhecimento a meu favor. Eu precisava de provas, provas irrefutáveis, que ele não pudesse negar. O desenho era uma prova emocional, mas eu precisava de mais. Precisava de fatos, nomes, lugares. Foi então que me lembrei do dinheiro. Ao longo dos anos, eu tinha juntado um pequeno segredo. Toda vez que Osvaldo me dava o dinheiro para as compras do mês, eu economizava um pouquinho. 10 reais aqui, 20 ali. Guardava em um envelope velho, dentro de uma caixa de sapatos, no fundo da gaveta de baixo da minha cômoda, sob os lençóis de linho que eu nunca usava. Era o meu fundo de emergência. Eu nunca soube para qual emergência estava guardando. Agora eu sabia. Esperei Osvaldo sair para ir ao banco. Assim que ouvi o carro se afastar, corri para o quarto. Tirei o dinheiro. Havia mais de 3.000 reais ali. Uma pequena fortuna, acumulada em silêncio por anos a fio. Era o dinheiro da minha liberdade. Sentei na cama e pensei, como conseguir as provas? A resposta veio com o nome de uma cidade, Divinópolis. Era a cidade grande mais próxima, a quase 2 horas de viagem. Lá, as coisas eram diferentes de Serra Azul, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Lá, eu poderia ser anônima. Liguei para a companhia de ônibus e consultei os horários. No dia seguinte, eu iria. Acordei cedo. Vesti-me com uma roupa simples, para não chamar a atenção. Disse a Osvaldo que ia passar o dia na casa de Lúcia, ajudando-a com umas costuras. Ele mal ergueu os olhos do café. "Tudo bem, não me espere para o almoço", ele disse. Peguei minha bolsa, com um envelope de dinheiro bem escondido, e saí. No ponto de ônibus, meu coração batia forte. Eu nunca tinha feito algo assim sozinha. Minha vida inteira tinha sido vivida dentro dos limites de Serra Azul, sob o olhar vigilante da comunidade e do meu marido. Aquele ônibus, para mim, não era apenas um transporte. Era uma fuga. Em Divinópolis, senti-me pequena e perdida. O barulho, o trânsito, a quantidade de gente. Respirei fundo e procurei uma lista telefônica em um orelhão. Procurei por detetives particulares. Havia alguns nomes. Escolhi um que parecia mais discreto. Antunes Investigações. Sigilo e eficiência. Anotei o endereço.
O escritório do Sr. Antunes ficava em um prédio antigo, no centro da cidade. Subi as escadas de madeira rangente, sentindo-me uma personagem de filme de mistério. A sala era pequena, com cheiro de café e papel velho. Sr. Antunes era um homem de uns 50 anos, calvo, de bigode, com um olhar cansado de quem já tinha visto o pior da natureza humana muitas vezes. Ele me ouviu em silêncio, sem me interromper. Contei tudo. As viagens, as desculpas, o perfume, o desenho. Entreguei a ele a única informação concreta que eu tinha. O nome da cidade no recibo da floricultura. Juiz de Fora. Ele balançou a cabeça lentamente. É um caso clássico, Dona Teca. Vida dupla. Acontece mais do que a senhora imagina. Sua naturalidade, em vez de me chocar, me acalmou. Eu não era a única. Eu não estava louca. Quanto o senhor cobra? Perguntei. A voz firme. Ele me deu o valor. Era alto. Mas eu tinha o dinheiro. Paguei-lhe um adiantamento. Preciso de uma foto recente dele e a placa do carro. Ele disse. Eu tinha uma foto nossa do último Natal na minha carteira. Anotei a placa do Opala em um pedaço de papel. A próxima viagem dele é na primeira semana do mês que vem, certo? Daqui a 10 dias. Estarei em Juiz de Fora antes dele. Vou segui-lo desde a chegada. A senhora terá tudo o que precisa. Saí do escritório dele sentindo um misto de medo e alívio. Eu tinha dado o primeiro passo. Tinha colocado em movimento uma engrenagem que não podia mais ser parada. O caminho de volta para a Serra Azul foi diferente. Eu não era mais a mesma mulher que tinha saído de casa pela manhã. Eu era uma mulher com um segredo. Uma mulher com um plano. Uma mulher que estava finalmente tomando as rédeas do seu próprio destino. A espera de 10 dias seria a mais longa da minha vida. Mas eu sabia esperar. Esperar era algo que eu tinha feito por 38 anos. A diferença é que desta vez eu não estava esperando em vão. Os 10 dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Eu vivia em um estado de tensão constante, desempenhando meu papel de esposa com uma perfeição teatral. Eu passava as camisas de Osvaldo para a viagem, preparava seus lanches preferidos, ouvia suas reclamações sobre o trabalho. Cada gesto de cuidado era, para mim, um ato de dissimulação. E, para minha surpresa, eu era boa nisso. Talvez eu sempre tivesse sido, sem saber. No dia da partida, o ritual foi o mesmo. O café, a mala, o beijo na testa. Mas quando o Opala marrom sumiu na esquina, eu não senti o aperto no peito de sempre. Senti uma espécie de calma fria, a calma que precede a batalha. Os dias seguintes se arrastaram. Cada toque do telefone me fazia pular. Poderia ser o Sr. Antunes. Eu mal comia, mal dormia. Meu jardim, meu antigo refúgio, não me trazia paz. Eu andava entre as flores, mas não as via. Minha mente estava em Juiz de Fora, seguindo os passos do meu marido e do homem que eu contratei para desmascará-lo. Na quinta-feira, o telefone tocou. Era ele, Sr. Antunes. Dona Teca, tenho o material. É substancial. Podemos nos encontrar amanhã? Sim, respondi. A voz um fiapo. No mesmo lugar? Não. É melhor eu ir até aí. Encontre-me na rodoviária de Serra Azul às 3 da tarde. Seja discreta. No dia seguinte, inventei outra desculpa para sair. Fui para a rodoviária. Sentei em um banco de cimento, fingindo esperar um ônibus que nunca chegaria. Sr. Antunes apareceu pontualmente. Ele não me cumprimentou. Apenas se sentou ao meu lado e me entregou um envelope pardo, grande e grosso. Está tudo aí, Dona Teca. Documentos, fotos. Recomendo que a senhora veja com calma. Ele disse. As mesmas palavras que eu recordaria para sempre. Meu relatório detalhado está junto, com endereços, nomes, tudo. O restante do pagamento pode depositar na minha conta. Ele se levantou e foi embora, misturando-se aos poucos passageiros. Fiquei ali, com o envelope no colo, sentindo o peso da minha vida inteira naquelas folhas de papel. Não o abri ali. Levei-o para casa, para a segurança da minha varanda, para a minha poltrona de vime. E foi lá que a verdade, em cores vivas e cruéis, se revelou para mim. A primeira coisa que vi foi o relatório do Sr. Antunes, digitado em uma máquina de escrever. Assunto: Investigação de Osvaldo Carvalho. Período: 04 a 07 de novembro. Local: Juiz de Fora, MG. Relato: o alvo, senhor. Osvaldo Carvalho chegou à cidade na segunda-feira por volta das 11 horas. Não se dirigiu a nenhum hotel ou empresa. Dirigiu-se diretamente ao endereço Rua das Acácias, no 125, bairro Paineiras. Foi recebido na porta por uma mulher, identificada como Isadora Pereira Bastos, aproximou-lhe 45 anos.
e 2 crianças, um menino, Leonardo, aproximou 10 anos, e uma menina, Beatriz, aproximou 7 anos. A interação foi de natureza familiar e afetuosa. O alvo permaneceu na residência durante todo o período da investigação, saindo apenas para atividades familiares, buscar as crianças na escola, ir ao supermercado, passear no parque. O alvo é tratado como pai pelas crianças e age como tal. A relação com a senhora Bastos é publicamente conjugal. Vizinhos entrevistados informalmente se referem a eles como uma família tranquila. Cada palavra era um soco no estômago. O relatório continuava, com horários, placas de carro, o nome da escola das crianças. Era a rotina de um pai de família, a rotina que ele nunca teve conosco. Então, vieram as fotos. A visão delas foi ainda mais devastadora do que a leitura do relatório. Ver Osvaldo empurrando a pequena Beatriz no balanço, o rosto iluminado por um sorriso que eu não via há décadas. Vê-lo abraçado a Leonardo, que usava uma camisa de time de futebol. Vê-lo sentado à mesa de uma sorveteria, ao lado de Isadora, os dois dividindo uma taça, os olhares cúmplices. Havia fotos dele consertando uma bicicleta no quintal da casa. Havia uma foto dele, tirada através de uma janela à noite, lendo uma história para a menina, que já estava de pijama na cama. Eram imagens de uma felicidade doméstica que me foi negada. Ele não era um monstro, pelo menos não para eles. Para eles ele era um bom marido, um pai presente, um homem de família. O monstro ele guardava para mim. A ausência, o silêncio, a frieza. A mentira era muito maior do que eu imaginava. Ele não me traía com o corpo. Ele me traía com a alma. Ele tinha dado a eles a sua melhor versão, enquanto eu ficava com as sobras, com o homem cansado e irritadiço que voltava para casa no fim de semana. E então, os documentos que Sr. Antunes conseguiu, as cópias das certidões de nascimento, com o nome dele lá, impresso em preto e branco, e a escritura da casa. A escritura com a minha assinatura falsificada. Aquilo foi o golpe de misericórdia. Ele não apenas me enganou, ele me usou, fez de mim cúmplice de um crime, parte financeira de uma farsa que me excluía. A chuva começou a cair, e eu fiquei ali, na varanda, com as provas da minha vida desfeita espalhadas no meu colo. A Teca que acreditava em sacrifício, em dever, em esperar pelo retorno do marido, tinha se dissolvido naquelas fotos coloridas. Agora, só restava a mulher. E a mulher, pela primeira vez, não sabia o que fazer com os pedaços. Osvaldo chegou no sábado de manhã. Eu já tinha guardado o envelope pardo no mesmo lugar onde guardava meu dinheiro secreto, no fundo da gaveta, sob os lençóis de linho. Era o meu novo segredo, muito mais pesado que o anterior. Ele entrou, deixou a mala no canto da sala e me deu o beijo frio de sempre na testa. "Tudo em paz por aqui?" ele perguntou. "Tudo em paz", respondi, minha voz soando estranhamente calma aos meus próprios ouvidos. Naquele fim de semana, e nos dias que se seguiram, eu entrei em um estado que só posso descrever como luto. Eu estava de luto por uma vida que eu achava que tinha, de luto pelo jovem casal que fomos, cheio de promessas, de luto pelo homem que eu pensei que Osvaldo era, o provedor sério e dedicado, de luto pela mulher que eu fui, a esposa confiante e orgulhosa. Todos eles tinham morrido. Eu passava pelas tarefas do dia a dia como um autômato. Cozinhava, limpava, arrumava a casa, mas minha mente estava longe. Eu repassava cada foto, cada linha do relatório, cada detalhe daquela outra vida. Tentava encontrar o momento exato em que tudo começou. Teria sido logo no início? Ou depois do nascimento de Ricardo? Ou de Marcos? A verdade é que eu nunca saberia. A história dele era um livro do qual eu só conhecia a capa. A primeira fase do meu luto foi a negação. Eu olhava para Osvaldo sentado na sua poltrona e pensava: não pode ser, deve haver um engano. Ele não seria capaz. Eu buscava no rosto dele algum sinal do homem que eu conheci, alguma fagulha de decência, mas só encontrava o mesmo rosto fechado de sempre. Depois veio a raiva, uma raiva surda, profunda, que queimava no meu peito. Eu o observava comer a comida que eu preparei e sentia vontade de atirar o prato na parede. Eu o ouvia roncar ao meu lado na cama e sentia um nojo que me fazia virar para o canto, abraçando a beirada do colchão como se fosse uma tábua de salvação. Raiva dele, por sua traição monumental, e raiva de mim, por minha cegueira colossal. Como pude ser tão tola por tanto tempo?
Então, a barganha. À noite, no escuro do quarto, eu me pegava pensando, se eu tivesse sido diferente, mais bonita, mais interessante, mais carinhosa, se eu tivesse reclamado, feito um escândalo, ele teria parado? Eram perguntas inúteis, que só serviam para me torturar. A depressão foi a fase mais longa. Um peso constante se instalou sobre meus ombros. O jardim perdeu as cores. A comida perdeu o sabor. As conversas com Lúcia pareciam vazias. Eu me sentia oca por dentro. Passava horas sentada na varanda, olhando para o nada, revivendo 38 anos de mentiras. Eu não chorava. A dor era tão profunda que as lágrimas não conseguiam alcançá-la. Era uma dor seca, que rachava a alma. Eu olhava para os porta-retratos na estante. A foto do nosso casamento, as fotos dos meninos bebês, as festas de aniversário. Tudo parecia uma farsa, uma peça de teatro cuidadosamente montada, e eu era a única atriz que não conhecia o roteiro. Osvaldo não percebeu nada. Ou, se percebeu, não se importou. Para ele, meu silêncio era normal. Minha tristeza, talvez, fosse apenas um sinal da idade. Ele continuou sua rotina, alheio ao terremoto que acontecia dentro de mim. Foi preciso quase um mês nesse limbo de dor para que a última fase chegasse. A aceitação. Não a aceitação do que ele fez, mas a aceitação da realidade. A aceitação de que meu casamento tinha sido uma mentira. E com essa aceitação veio uma clareza. Eu não podia mudar o passado. Não podia apagar as fotos, as certidões, a outra família. Mas eu podia e devia decidir o meu futuro. O luto estava terminando. E eu sabia que, depois do luto, vinha a vida. Uma vida diferente, uma vida que eu teria que construir sobre os escombros. E para isso, eu não poderia mais estar sozinha. Eu precisava de ajuda. Eu precisava contar a alguém. A decisão de contar para um dos meus filhos foi a mais difícil que tomei até então. Expor a falha do meu casamento, a humilhação que eu sentia, era como me despir na frente deles. Qual deles entenderia melhor? Marcos, o mais novo, era mais pragmático, talvez um pouco mais duro. Poderia me julgar o pai, e eu não queria uma explosão. Ricardo, o mais velho, sempre foi mais sensível, mais apegado a mim. Era com ele que eu precisava falar. Liguei para ele em uma terça-feira à tarde, quando sabia que Osvaldo não estava em casa. Oi, meu filho, é a mãe. Oi, mãe. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha. Ele sempre me conheceu bem demais. Está tudo bem, filho. Mas eu preciso falar com você, pessoalmente. Você poderia vir à Serra Azul neste fim de semana? Houve um silêncio do outro lado da linha. É grave, mãe? É importante, Ricardo. Por favor, venha. E não comente com seu pai. Ele concordou, a preocupação evidente em sua voz. No sábado ele chegou. Osvaldo o recebeu com sua habitual falta de entusiasmo. Almoçamos os três juntos. Uma refeição tensa, onde eu e Ricardo trocávamos olhares ansiosos por cima da mesa. Esperei Osvaldo sair para sua caminhada da tarde. Assim que a porta se fechou, olhei para Ricardo e disse: Venha para a varanda, meu filho. Precisamos conversar. Sentamo-nos nas cadeiras de vime. Minhas mãos suavam. Peguei o envelope pardo, que parecia queimar dentro da minha bolsa. Ricardo, o que eu vou te mostrar e te contar vai ser muito difícil. Eu só te peço que me escute até o fim sem me interromper. Ele assentiu, os olhos fixos em mim. Comecei a falar. Contei tudo, desde as primeiras desconfianças até o desenho na mala. Minha voz tremia, mas não vacilei. Então, abri o envelope e coloquei as fotos e os documentos sobre a mesinha de centro. Ricardo olhava para as fotos com uma expressão de incredulidade. Ele pegou uma, a que mostrava Osvaldo com a outra família no parque. Seu rosto, antes preocupado, transformou-se. A confusão deu lugar à raiva, uma raiva fria e escura que endureceu suas feições. Ele passou por cada foto, cada documento, em silêncio. Quando terminou, ele ergueu os olhos para mim. Eram os olhos do meu menino, mas cheios de uma dor de homem adulto. Mãe, ele começou, a voz rouca. Há quanto tempo você sabe disso? Descobri tudo há um mês. E você suspeitava antes? Respirei fundo. Suspeitava que havia outra mulher, uma amante. Nunca imaginei isso. Uma família, uma vida inteira. Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro na varanda, as mãos na cabeça. Aquele desgraçado, a vida inteira ele nos fez de idiotas. E você, mãe, você aguentou tudo sozinha esse tempo todo?
As lágrimas que eu segurei por um mês finalmente vieram, soluços silenciosos que sacudiam meu corpo. Ricardo parou de andar, veio até mim, ajoelhou-se na minha frente e me abraçou. Foi um abraço forte, protetor, o abraço que eu precisei por tantos anos. Calma, mãe, calma, eu estou aqui, nós vamos resolver isso. Você não está mais sozinha. Ficamos ali, abraçados, por um longo tempo. Eu chorava por tudo, pela traição, pelos anos perdidos, pelo alívio de finalmente compartilhar meu fardo. Ele não disse mais nada, apenas me deixou chorar, afagando meus cabelos. Quando me acalmei, ele se afastou um pouco, mas segurou minhas mãos. Seu rosto estava sério, decidido. Mãe, a primeira coisa que vamos fazer na segunda-feira é procurar um advogado. Ele não vai sair impune disso. Ele te enganou, te usou, falsificou sua assinatura. Isso é crime. Nós vamos acabar com ele. A veemência em sua voz me assustou um pouco. Eu não quero vingança, Ricardo. Eu só quero justiça. Eu quero minha dignidade de volta. E você vai ter, mãe. Eu te prometo. A partir de hoje, quem luta por você sou eu. Naquele momento, olhando para o meu filho, para o homem forte e decente que ele havia se tornado, eu soube que tinha feito a coisa certa. Eu não estava mais sozinha na minha dor. Eu tinha um aliado. E juntos, nós começaríamos a planejar não uma vingança, mas uma libertação. Na segunda-feira, Ricardo me levou a Belo Horizonte. Ele já tinha pesquisado e marcado uma consulta com uma advogada especializada em direito de família. O escritório de doutora Camila ficava em um prédio moderno, de vidro, no bairro de Lourdes. Um mundo completamente diferente do meu. Doutora Camila era uma mulher jovem, de uns 30 e poucos anos, com um terninho impecável e um olhar inteligente e direto. Ela não se parecia em nada com os advogados de filmes que eu imaginava. Ela nos recebeu com um aperto de mão firme e nos ofereceu café. Sentamo-nos à sua frente, em uma sala minimalista com vista para a cidade. Ricardo começou a falar, mas doutora Camila, com gentileza, o interrompeu. Com licença, Ricardo. Eu gostaria de ouvir a história pela sua mãe. Dona Terezinha, pode me contar no seu tempo tudo o que aconteceu? Seu tom era calmo e respeitoso. Senti-me à vontade. Mais uma vez, desdobrei minha história, agora com a ajuda do envelope pardo, que se tornara uma extensão de mim. Apresentei as provas, uma a uma. Doutora Camila ouviu tudo com atenção máxima, fazendo anotações em um bloco de papel. Ela analisou cada documento, cada foto, com um olhar técnico, profissional. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Dona Teca, ela disse finalmente. Primeiramente, eu sinto muito que a senhora tenha passado por isso. O que seu marido fez não é apenas uma traição moral, é uma sucessão de atos ilegais. Ela começou a explicar, em uma linguagem clara, sem o advoguês que eu temia. Primeiro, a questão financeira. A compra de um imóvel em nome de ambos, com a sua assinatura falsificada, configura crime de falsidade ideológica e estelionato. Nós podemos, e vamos, provar isso através de uma perícia grafotécnica. Esse imóvel, legalmente, é 50% seu. E podemos reaver os valores que foram desviados do patrimônio do casal para sustentar essa outra família por todos esses anos. Ricardo sorriu, um sorriso de satisfação. Segundo, ela continuou, a questão da bigamia. Pela lei brasileira, ninguém pode ser casado com duas pessoas ao mesmo tempo. Precisamos verificar se ele se casou oficialmente com essa outra senhora. Se sim, o segundo casamento é nulo e ele cometeu um crime. Se não, eles vivem em uma união estável, o que também tem implicações legais. Mas a senhora, como a esposa legítima do primeiro casamento, tem a primazia na divisão de bens. Terceiro, e mais importante, a sua proteção. Precisamos agir rápido e com estratégia. A senhora quer o divórcio, correto? Sim, respondi, a palavra soando estranha e libertadora na minha boca. Eu quero o divórcio. Ótimo. O que vamos fazer é o seguinte. Entraremos com uma ação cautelar de separação de corpos, para que a senhora não precise mais conviver com ele sob o mesmo teto, e ele será legalmente obrigado a se afastar do lar. Ao mesmo tempo, pediremos o bloqueio de todas as contas bancárias e bens em nome dele, para evitar que ele desvie ou esconda o patrimônio. E em seguida, daremos entrada no divórcio litigioso, com partilha de bens e, possivelmente,
uma ação de danos morais por todo o sofrimento e humilhação que a senhora passou. Eu estava atordoada. Era tanta informação, mas ao mesmo tempo sentia um alívio imenso. Havia um caminho legal, justo. Não era apenas a minha dor contra a palavra dele. Era a lei. Mas, e a casa em Serra Azul? Perguntei com medo. Aquela casa foi um presente do meu pai. Isso é ótimo, dona Teca. Bens recebidos por herança ou doação não entram na partilha do casamento, se o regime for o de comunhão parcial. A casa é sua. Ele não tem direito a ela. Aquela notícia foi como um bálsamo. Minha casa, meu refúgio. Ele não poderia tirá-la de mim. Ricardo fez a pergunta que me assombrava. E quanto tempo tudo isso vai levar? Processos judiciais podem ser demorados, admitiu doutora Camila. Mas as medidas cautelares, como o afastamento dele e o bloqueio dos bens, costumam ser rápidas. O importante é que, a partir do momento em que dermos entrada, a senhora estará legalmente protegida. Ele não poderá mais te prejudicar. Ela então nos apresentou um plano de ação, passo a passo. Precisaríamos de mais alguns documentos, extratos bancários antigos, qualquer coisa que pudesse provar que o dinheiro saía das nossas contas para a vida paralela dele. Saímos do escritório dela horas depois. O sol da tarde batia no meu rosto. Eu me sentia exausta, mas também, pela primeira vez em muito tempo, esperançosa. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha um propósito. A linguagem da lei, que antes me parecia tão distante e assustadora, tinha se tornado a minha mais nova e poderosa aliada. A guerra não seria fácil, mas agora eu tinha uma general para me guiar. Voltei para a Serra Azul com uma missão. Doutora Camila me deu uma lista de lição de casa. Encontrar qualquer vestígio documental da vida dupla de Osvaldo. Transformei-me em uma arqueóloga, escavando as ruínas do meu próprio casamento em busca de artefatos que comprovassem a fraude. A tarefa tinha que ser feita em segredo, nos momentos em que Osvaldo não estava em casa. Ele mantinha um pequeno escritório no quarto de hóspedes, um cômodo que eu raramente entrava. Era o seu santuário. Ali, ele guardava pilhas de papéis, notas fiscais, extratos bancários antigos, agendas. Com o coração na boca, comecei minha busca. A cada barulho de carro na rua, eu me sobressaltava, achando que ele estava voltando. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava pastas e abria gavetas trancadas com uma chave mestra que eu sabia onde ele escondia. E as provas começaram a aparecer, pequenas, mas significativas. Encontrei extratos de cartão de crédito de mais de 10 anos atrás. Neles, despesas recorrentes em Juiz de Fora, sempre na primeira semana do mês. Supermercados, postos de gasolina, lojas de departamento. Despesas que ele nunca justificou. Em uma agenda antiga, do ano do nascimento de Leonardo, encontrei uma anotação na data correspondente. Hospital Monte Sinai, 9h, Isadora. Ao lado, um número de telefone. Meu corpo inteiro gelou. Ele estava lá. Ele acompanhou o nascimento do filho dela, enquanto, para mim, ele estava em alguma convenção de vendas em Varginha. A descoberta mais dolorosa foi em uma caixa de sapatos no fundo do seu guarda-roupa. Dentro, havia mais desenhos. Desenhos de Dia dos Pais, de Natal, bilhetinhos de Eu Te Amo, Papai, e fotos. Fotos que o Sr. Antunes não tinha encontrado. Fotos de festas de aniversário, de viagens à praia, de um Natal com uma árvore enfeitada na sala daquela outra casa. Em todas, ele estava lá, sorrindo, o patriarca feliz e orgulhoso. Eu me sentia uma intrusa, espionando uma felicidade que não era minha, mas que era paga com o meu dinheiro, com o meu tempo, com a minha vida. Cada papel, cada foto, era uma nova facada. Mas eu não podia parar. Eu chorava em silêncio, limpava as lágrimas e continuava a procurar. Eu não estava mais fazendo aquilo por raiva. Estava fazendo por justiça, por todas as Terezinhas que viveram e morreram na ignorância. Juntei tudo em uma pasta, a pasta da verdade. Contei também com a ajuda inesperada da minha amiga Lúcia. Decidi confiar nela, contar toda a história. Ela me ouviu, os olhos arregalados, soltando um "eu não acredito" a cada nova revelação. Mas ao contrário do que eu temia, ela não sentiu pena de mim. Sentiu orgulho. "Teca, você é a mulher mais forte que eu conheço", ela disse me abraçando. "Aguentar tudo isso e ainda ter a coragem de revidar. Minha amiga, você é uma leoa." Lúcia me ajudou a lembrar de detalhes que minha memória havia bloqueado. "Lembra daquela vez que ele disse que o carro quebrou perto de Juiz de Fora e ele teve que dormir lá?"
E você ficou preocupada, coitada. E aquela desculpa do casamento do filho de um cliente que ele teve que ir sozinho. Juntas, fomos montando o quebra-cabeça. Cada peça se encaixava, formando a imagem de uma fraude meticulosamente planejada e executada por décadas. No fim de 2 semanas, eu tinha uma pasta gorda, cheia de provas. Eu não era mais apenas a vítima. Eu era a investigadora, a promotora e a principal testemunha do meu próprio caso. A dor da descoberta estava se transformando em força. A arqueologia da minha vida passada estava me dando as ferramentas para construir meu futuro. E a próxima viagem de Osvaldo que se aproximava não seria como as outras. Seria a última. A primeira semana de dezembro se aproximava. A semana da viagem. A atmosfera em casa estava carregada de uma eletricidade que só eu sentia. Para Osvaldo, era mais um mês. Mais uma meta a ser batida. Para mim, era o fim de uma era. Tive que realizar o ritual de sempre. Mas desta vez, cada gesto tinha um peso diferente. Um sabor amargo. Na sexta-feira anterior à partida, fiz o prato preferido dele, frango com quiabo e angu. Enquanto eu cozinhava, pensava que aquela era, de certa forma, a nossa última ceia. A última refeição que eu prepararia para ele como sua esposa. Sentamo-nos à mesa em silêncio. Eu o observava comer, cada mastigada, cada gole de suco. Eu não via mais meu marido. Via um ator, um estranho, um homem cuja vida íntima me era completamente desconhecida. Quem era Osvaldo Carvalho, de verdade? Eu não sabia. E naquele momento, percebi que talvez nunca soube. No domingo à noite, comecei a arrumar sua mala. Separei as camisas que eu mesma tinha passado, as cuecas dobradas, os pares de meia. Minhas mãos se moviam no automático. Um reflexo condicionado por 38 anos de repetição. Mas minha mente estava longe, planejando os próximos passos com Ricardo e doutora Camila. Não esqueça de colocar meu remédio para pressão, Teca, ele disse da sala, sem tirar os olhos da TV. Já coloquei, respondi, a voz neutra. Coloquei o remédio no nécessaire, junto com a pasta de dentes e o sabonete. Cuidei dele até o último minuto. Havia uma ironia cruel nisso tudo. Na segunda-feira de manhã, a cena se repetiu pela última vez. O café da manhã silencioso. Ele se vestindo, metódico. O barulho do zíper da mala se fechando. Quando ele estava na porta, pronto para sair, ele se virou para mim. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Eu me perguntei se ele via algo diferente em mim. Se notava a ausência de tristeza, a presença de uma calma gélida. Mas não, ele não viu nada. Se cuida, ele disse. O mantra de sempre. Você também. Boa viagem, Osvaldo. Eu o chamei pelo nome. Não por um apelido carinhoso. Talvez esse tenha sido o único sinal da minha rebelião. Ele me deu o beijo frio na testa. O último. Senti o roçar dos seus lábios na minha pele e não senti nada. Nem repulsa, nem tristeza. Apenas um vazio. Fiquei na porta como sempre. Vi o Opala marrom dar a partida. O ronco do motor. O carro se afastando pela Rua das Hortênsias. Vi-o virar na esquina e desaparecer. Mas, desta vez, eu não senti o aperto da solidão. Senti o estalo de uma corrente se quebrando. Ele não estava indo para uma viagem de trabalho. Ele estava indo para a vida que ele escolheu. E ao sair por aquela porta, ele estava, sem saber, me libertando para começar a minha. Voltei para dentro, fechei a porta e respirei fundo. O cheiro dele ainda estava no ar, mas eu sabia que em breve se dissiparia. Peguei o telefone. Disquei o número de Ricardo. Ele foi, meu filho. Pode vir. A hora é agora. A partida de Osvaldo foi o sinal verde para a nossa operação, que Ricardo, em um tom meio sério, meio brincalhão, apelidou de Operação Liberdade. Poucas horas depois do meu telefonema, ele chegou de Belo Horizonte. Não veio sozinho. Com ele estava um amigo, um rapaz forte e quieto chamado Beto. Mãe, este é o Beto. Ele veio nos ajudar com o trabalho pesado, Ricardo explicou. Meu plano era simples, mas ousado. Eu não iria embora de casa. A casa era minha. Eu iria remover os vestígios dele. Ricardo, prático, trouxe caixas de papelão e fita adesiva. Começamos pelo guarda-roupa. Abrimos a parte dele e, metodicamente, começamos a tirar tudo. Ternos, camisas, calças, sapatos. Cada peça de roupa era uma memória, uma mentira. Dobrei tudo e coloquei nas caixas. Ricardo e Beto as lacravam e as levavam para a caminhonete de Ricardo. Depois, o escritório. As pilhas de papéis, as pastas, a calculadora,
os troféus de vendedor do mês que ele guardava com tanto orgulho. Tudo foi para as caixas. Esvaziamos as gavetas, a estante. O cômodo, antes abarrotado, ficou estranhamente vazio e silencioso. A parte mais difícil, emocionalmente, foi o nosso quarto. Tirar suas coisas da mesa de cabeceira, o relógio, o livro que ele nunca terminava de ler, os óculos, esvaziar o seu lado do armário do banheiro. O cheiro da sua loção de barba ainda estava lá. Por um momento hesitei. Ricardo percebeu. Força, mãe. Pensa no que ele fez. Pensa no seu futuro. Respirei fundo e continuei. Em menos de 3 horas, a casa estava livre dele. Todas as suas posses materiais estavam encaixotadas na caminhonete. A única coisa que deixamos foi a sua poltrona na sala. Eu queria que ele a encontrasse. Vazia. E agora, mãe? Para onde levamos tudo isso? Ricardo perguntou. Leve para a casa da Lúcia. Ela cedeu um quartinho nos fundos. Disse que pode ficar lá o tempo que for preciso. Enquanto eles levavam as caixas, eu realizei a segunda parte do plano. Peguei todos os porta-retratos com fotos dele e guardei em uma gaveta. Troquei a roupa de cama, colocando os lençóis de linho que eu nunca usava. Abri todas as janelas, deixando o ar fresco de dezembro entrar e levar embora o cheiro de mofo de uma vida estagnada. Quando Ricardo e Beto voltaram, a casa era outra. Era a minha casa. O passo seguinte era legal. Ricardo ligou para a doutora Camila. Dora, ele já viajou. Estamos prontos. Ótimo. Ela respondeu do outro lado da linha. Estou protocolando a ação cautelar neste exato momento. Pedi ao juiz uma liminar com urgência. Com sorte, até o fim do dia teremos a ordem de afastamento do lar e o bloqueio das contas. Fiquem atentos. A tarde se arrastou. Eu e Ricardo ficamos na cozinha, tomando café, em silêncio. A adrenalina tinha baixado e o cansaço começou a bater. E o medo. O que aconteceria quando Osvaldo voltasse? No fim da tarde, o telefone tocou. Era a doutora Camila. Conseguimos, dona Teca. A liminar foi concedida. O oficial de justiça irá até a sua casa amanhã para fixar a notificação na porta. Ele está legalmente proibido de se aproximar da senhora ou da residência. E as contas já estão bloqueadas. Ele não consegue sacar um centavo. Desliguei o telefone e olhei para Ricardo. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em meses, brotou no meu rosto. Eu estava exausta, assustada, mas acima de tudo, eu estava livre. A operação tinha sido um sucesso. A casa era um território reconquistado. E agora, eu só precisava esperar o inimigo voltar para encontrar as bandeiras da minha independência hasteadas. Osvaldo costumava voltar na sexta-feira à noite, mas naquela semana ele antecipou o retorno. Na quinta-feira, no meio da tarde, ouvi o barulho familiar do motor do Opala. Meu coração deu um salto e pareceu parar no meio do peito. Ricardo tinha voltado para Belo Horizonte no dia anterior, prometendo retornar assim que eu ligasse. Eu estava sozinha. Respirei fundo. Calma, Terezinha. Você está protegida pela lei. Repeti para mim mesma. Fui para a cozinha, que tinha vista para a garagem. Vi-o descer do carro. Seu rosto estava tenso, irritado. Ele provavelmente já tinha tentado usar o cartão no banco ou em algum posto de gasolina, e não conseguiu. Essa era a sua primeira pista de que algo estava errado. Ele caminhou até a porta da frente e tentou girar a chave na fechadura. Eu a tinha trocado na véspera. A chave não entrou. Ele forçou, xingou baixo. Então, ele viu o papel colado na porta. A notificação oficial do juiz, com letras grandes e termos legais que ele, mesmo de longe, devia entender. Viu arrancar o papel da porta e lê-lo, a incredulidade se transformando em fúria em seu rosto. Ele amassou o papel e o jogou no chão. Então, ele veio até a janela da sala e bateu no vidro. Terezinha, abre essa porta! Que palhaçada é essa? Eu não respondi. Fiquei parada no meio da cozinha, o coração batendo como um tambor. Terezinha, eu estou mandando abrir! O que significa esse papel? Bloquearam minhas contas? O que você fez? Seu tom era de comando, o tom que ele sempre usou comigo. Mas pela primeira vez, ele não surtiu efeito. Ele rodeou a casa, batendo em todas as janelas. Abre, Terezinha. Essa casa é minha também. Você não pode fazer isso. Eu me mantive em silêncio. A nossa confrontação não seria de gritos, seria de silêncio. O meu silêncio, que por anos foi submissão, agora era poder. O meu silêncio dizia: você não manda mais aqui.
Suas chaves não abrem mais minhas portas. Sua voz não me intimida mais. Ele olhou para dentro da casa, tentando enxergar através do reflexo no vidro. Viu a sala. Viu que suas coisas não estavam mais lá. Seu porta-retrato, seus jornais, sua maleta. O vazio era a minha resposta. Ele parou. A fúria em seu rosto deu lugar a uma confusão pasma. Ele finalmente entendeu que aquilo não era um capricho, um ataque de raiva. Era um ato planejado, definitivo. Ele pegou o celular. Imagino que tenha ligado para o banco, para o advogado dele, talvez para os filhos. Fiquei observando-o andar de um lado para o outro na calçada, gesticulando. Depois de quase 1 hora, ele parou em frente à casa, olhou para ela uma última vez, como se a visse pela primeira vez. Olhou para a janela da cozinha, e nossos olhares se cruzaram através do vidro. No olhar dele, eu não vi arrependimento. Vi raiva. Vi o orgulho ferido de um homem que perdeu o controle. No meu, espero que ele tenha visto a mulher que ele nunca conheceu. Uma mulher com a força que ele nunca soube que existia. Ele se virou, entrou no carro e arrancou, os pneus cantando no asfalto. Eu não sabia para onde ele ia. Talvez para Juiz de Fora, para o seu outro lar, o seu verdadeiro lar. E sinceramente eu não me importava. Quando o som do motor desapareceu, eu me permiti desabar. Sentei em uma cadeira na cozinha e tremi, liberando toda a atenção. Não houve gritos, não houve violência, mas aquela tinha sido a batalha mais dura da minha vida. E eu tinha vencido. A guerra ainda não tinha acabado, mas eu tinha vencido a batalha pela minha casa, pela minha paz. E isso, naquele momento, era tudo. Em uma cidade como Serra Azul, onde uma janela batendo com o vento já vira assunto na padaria, a notícia da minha separação de Osvaldo caiu como uma bomba. A cena dele gritando na minha calçada, a notificação judicial na porta, o carro partindo em disparada. Não demorou nem 24 horas para que a história, em versões distorcidas e aumentadas, se espalhasse por cada esquina. No dia seguinte, quando precisei ir ao mercado, senti os olhares, os cochichos que cessavam quando eu passava, as cabeças que se viravam. Eu andava de cabeça erguida, o carrinho de compras como um escudo. Dona Dalva, da padaria, foi a primeira a me abordar diretamente. Teca, minha filha, é verdade o que andam dizendo? Que você botou o pobre do Osvaldo para fora de casa? Um homem tão trabalhador? A palavra pobre me subiu à garganta. Respirei fundo. Dona Dalva, a única pobre nessa história sou eu, que fui enganada por 38 anos. O Osvaldo está muito bem. Não se preocupe com ele. E saí, deixando-a de boca aberta. As reações foram divididas. Muitas das mulheres da minha idade, criadas na mesma cultura de submissão, me olhavam com uma mistura de espanto e reprovação. Eu tinha quebrado o código. Tinha exposto a sujeira da família, algo que não se faz. Mas outras, especialmente as mais jovens, me olhavam com admiração. Recebi um bilhete anônimo na minha caixa de correio que dizia: Dona Teca, a senhora é uma inspiração. Obrigada pela sua coragem. Guardei o bilhete como um tesouro. A onda de choque mais difícil foi com meu filho mais novo, Marcos. Ricardo o tinha avisado por telefone. E a reação de Marcos foi diferente. Ele me ligou, a voz cheia de uma raiva que eu não esperava. Mãe, que loucura é essa? Expulsar o pai de casa? Bloquear as contas? Vocês não podiam ter resolvido isso como gente civilizada? Precisava desse escândalo todo? Suas palavras me feriram. Gente civilizada, Marcos? Seu pai manteve uma segunda família em segredo por décadas, falsificou minha assinatura e roubou nosso dinheiro. Onde está a civilização nisso? Eu sei, mãe. O que ele fez foi errado, terrível. Mas ele ainda é nosso pai. E agora? Como ele vai viver? A senhora pensou nisso? Ele tem uma casa, Marcos, e outra família para cuidar dele. Eu pensei em mim pela primeira vez na vida. Pensei na sua mãe, que ele fez de palhaça por quase 40 anos. A conversa foi dura. Marcos estava preocupado com a estabilidade, com a imagem da família, com o rompimento abrupto. Ele, de certa forma, queria que eu tivesse continuado a engolir calada, talvez negociado uma separação amigável, silenciosa. Ele não entendia que a minha atitude não era sobre escândalo, era sobre dignidade. Desliguei o telefone com o coração pesado. A desaprovação dele doía, mas eu entendi que cada um reage de uma forma. Ricardo, que sempre foi mais próximo de mim, sentiu a minha dor. Marcos,
mais ligado à figura do pai provedor, sentiu a quebra da estrutura. Levaria tempo para ele entender, e eu teria que ter paciência. Minha decisão não foi apenas sobre mim e Osvaldo. Ela enviou ondas de choque que atingiram todos ao nosso redor, forçando-os a reavaliar tudo o que pensavam saber sobre a família Carvalho. Eu tinha virado a mesa, e agora todos teriam que aprender a jogar com as novas regras, principalmente eu. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de processos legais e redescobertas pessoais. A batalha nos tribunais foi longa e desgastante, como doutora Camila havia previsto. Osvaldo contratou um advogado e tentou lutar. Negou a falsificação da assinatura, alegou que eu sabia de tudo e consentia, tentou me pintar como uma mulher vingativa e desequilibrada. Mas as provas eram fortes demais. A perícia confirmou que a assinatura na escritura era falsa. Os extratos bancários contavam uma história clara de desvio de dinheiro. A existência da outra família era inegável. No fim, a justiça foi feita. O divórcio foi decretado. A casa de Juiz de Fora foi vendida e eu recebi a minha metade. Recebi também uma indenização por danos morais e uma pensão. Financeiramente, eu estava segura. Mas a maior vitória não foi o dinheiro. Foi a sensação de ter minha história validade. Minha dor reconhecida por uma autoridade. Enquanto a guerra legal acontecia em segundo plano, eu me dedicava a reconstruir minha vida. A casa, antes um cenário de silêncio e espera, tornou-se meu ateliê de renascimento. Pintei as paredes de cores claras. Troquei os móveis pesados e escuros por outros mais leves. Tirei a poltrona dele da sala e, no lugar, coloquei uma estante cheia de livros que eu sempre quis ler. Meu jardim floresceu como nunca. Inscrevi-me em um curso de jardinagem na cidade vizinha. Aprendi sobre orquídeas, suculentas, sobre como fazer compostagem. Meu quintal virou um oásis, um ponto de atração para os vizinhos. Comecei a vender mudas e arranjos de flores. A pequena renda extra era insignificante perto do que eu recebia da pensão, mas era o meu dinheiro, ganho com as minhas mãos, com o meu talento. E isso tinha um valor incalculável. Retomei velhas amizades. Lúcia e eu começamos a fazer caminhadas matinais. Entrei para o grupo de artesanato da igreja. Viajei. A primeira viagem foi para visitar Ricardo em São Paulo. Fui sozinha, de ônibus. Senti um medo infantil, mas também uma excitação que eu não sentia há anos. Andar pelas ruas de São Paulo, ir a museus, a teatros. Eu estava descobrindo um mundo que Osvaldo sempre me disse que era perigoso e desnecessário. Marcos aos poucos foi se reaproximando. Ele viu a minha transformação. Viu que eu não era uma mulher amargurada, mas uma mulher que estava finalmente vivendo. Em uma de suas visitas, ele me pediu desculpas. Mãe, eu não entendi na época. Eu tive medo, mas hoje eu vejo. A senhora está mais feliz do que eu jamais a vi. Eu tenho orgulho da sua força. O abraço que ele me deu naquele dia curou a última ferida que ainda estava aberta. Eu não soube mais de Osvaldo diretamente. Soube, por terceiros, que ele foi morar definitivamente em Juiz de Fora, com Isadora e os filhos. Soube que a vida dele não ficou fácil. O escândalo manchou sua reputação profissional, e a perda de grande parte do patrimônio o abalou. Eu não sentia alegria com isso. Também não sentia pena. Sentia indiferença. Ele era um capítulo encerrado, um livro lido, e guardado na estante mais alta e empoeirada da minha memória. Eu estava ocupada demais vivendo para me preocupar com os fantasmas do passado. Estava aprendendo a gostar da minha própria companhia, a rir das minhas próprias piadas, a ser a minha melhor amiga. Eu estava florescendo sobre os escombros do meu antigo casamento e descobri que as flores que nascem das ruínas são as mais fortes e as mais bonitas. Hoje, 2 anos depois daquele dia fatídico em que abri o envelope pardo, estou aqui, sentada na mesma poltrona de vime, na mesma varanda. O sol da manhã de primavera esquenta meu rosto, e o cheiro das minhas rosas toma conta do ar. A casa está silenciosa, mas não é um silêncio de ausência, é um silêncio de paz. Tenho 74 anos. E posso dizer, com toda a certeza do meu coração, que nunca fui tão feliz. Minha vida não é perfeita. Tenho as dores da idade, a saudade dos filhos e netos que moram longe. Mas a minha vida é minha. De verdade, pela primeira vez. Aprendi que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Tive medo de ficar sozinha, de ser julgada, de não conseguir me sustentar. Mas o medo de continuar vivendo uma mentira,
de chegar ao fim da vida com o arrependimento de não ter tentado, foi maior. Minha história, que um dia foi meu maior segredo e minha maior vergonha, tornou-se minha força. Algumas mulheres da cidade, que antes me olhavam torto, hoje me procuram para conversar, para desabafar, para pedir um conselho. Tornei-me, sem querer, um símbolo de que nunca é tarde demais para mudar, para exigir respeito, para escolher a si mesma. Eu não sei o que o futuro me reserva. Talvez mais alguns anos de paz no meu jardim. Talvez novas viagens, novas amizades. Talvez até um novo amor, quem sabe? A vida me ensinou a não duvidar de mais nada. O importante é que, agora, o futuro é uma página em branco que eu mesma vou escrever. Olho para a rua, para o movimento lento de Serra Azul. Vejo a vida pulsando, simples e real, e sinto uma gratidão imensa. Gratidão pela dor que me acordou, pela força que eu não sabia que tinha, e pela segunda chance que a vida me deu. E para você, que me ouviu até aqui, que acompanhou minha jornada, meu recado é simples. Não espere por um envelope pardo para abrir os olhos. Olhe para a sua vida, para as suas relações. Ouça a voz baixinha da sua intuição. E nunca, nunca pense que é tarde demais para regar seu próprio jardim. Se esta história de alguma forma tocou o seu coração ou te fez pensar, eu já me sinto vitoriosa. É por isso que eu peço. Se inscreva aqui neste canal, deixe o seu like, o seu comentário. Conte um pedaço da sua história também. Porque quando uma mulher encontra a sua voz, ela pode inspirar 1000 outras a encontrarem as suas. E juntas, minhas amigas, nós somos mais fortes do que qualquer mentira. Agora, com licença, que as minhas orquídeas estão precisando de água. E hoje o sol está simplesmente perfeito. Ah,